Já viu aquelas mesas brancas nos filmes? Pessoas de olhos fechados falando de maneira estranha? Ou ainda fica imaginando se ali naquelas reuniões tem espíritos andando por todos os lados. Então, se você pensa desse jeito ou já pensou, bem-vindo. O episódio de hoje é feito para você. E aí, espíritas, tudo bem? Tudo certo? Meu nome é Eduardo Pérez, sou espírita, palestrante aqui da casa, né? Especialista em ciências da religião, e estamos aqui com o nosso podcast Espiritismo para Quê? Um podcast que tem a proposta de trazer para o dia a dia temas, né, debates, enfim, assuntos que nós podemos conversar à luz da doutrina espírita. E hoje nós estamos super felizes porque estamos começando a segunda temporada do nosso podcast Espiritismo para Quê? E você que nos acompanhou lá na primeira temporada, bem-vindo à segunda. Para você que não nos acompanhou na primeira temporada, não perca tempo. Está aqui no Spotify, também no YouTube. Acesse lá, Espiritismo para Quê? Não perca os episódios. É muito legal, viu, gente? Então, tem a participação do público de casa, nós trazemos as temáticas, nos embasamos na literatura espírita e, acima de tudo, gente, tem as nossas trapalhadas aqui, as nossas opiniões, que nem sempre são as melhores, mas estamos tentando. Evolução sempre. E hoje, aqui conosco, nós temos a nossa querida Andréia Merig, espírita, psicóloga, participante de reunião mediúnica, elenco fixo. Tudo bem, dona Andréia? Seja bem-vinda, que saudades. Que bom, saudade de todos. É isso que o Eduardo falou. Quem não escutou a primeira temporada, escute. Está muito legal. Você vê que eu me empolguei e não falei qual era o tema de hoje, né? Não. Qual é o tema de hoje? Reunião mediúnica para quê? Reunião mediúnica. As pessoas, elas ficam pensando o que é essa reunião mediúnica. Mas, André, hoje a gente não tá sozinho, né? Não, hoje a gente tem uma convidada. Não, muito especial. E eu tive que anotar, André, aqui atrás da minha folha, qual é o currículo dessa convidada. Porque assim, e não vamos poder falar tudo, não, né? Porque a gente ficou com vergonha. Vai ficar só, não, a gente ficou com vergonha. Então hoje nós estamos aqui com a professora Mariane Bertuzzo. Seja bem-vinda, Mariane. Professora de História, filósofa, tá fazendo mestrado na Unesp em Historiografia. Gente, eu não tenho nem roupa para estar perto dela. Ah, nem eu. Não, e tá fazendo Coen ainda por cima. E aí, galera? Beleza? Quantas horas tem seu dia? Fala pra mim. Nossa, eu tento... 30 horas? Eu tento colocar umas 40. 30 horas. Não durmo. É aquela espiritualidade do Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5, 50 encarnações em 5. Tem que trabalhar, já né? Tá batendo pra metas aí, batendo metas espirituais. Mas que bom, Mariane, seja bem-vinda, esse é o podcast, viu? Muito tá? obrigada. Vai nos ajudar aí com a sua formação, com a sua boa vontade. E é tão bom, né, gente, recomeçar uma temporada. Nós tivemos aí em 2023 a primeira temporada, 10 episódios. Estamos vindo com a segunda temporada, iniciando as gravações. E é muito importante que vocês estejam conosco, mandando as opiniões. Então, olha só, quando você acessar, tá? Aqui pelo Spotify, tem um espaço ali para você deixar a sua opinião. Participa com a gente. E também nós temos lá a nossa rede social, tá? No Instagram, @Espiritismo para Quê, onde nós colocamos a temática. Então você pode entrar lá, ver qual é o tema da semana e deixar a sua opinião, sua história, seu relato. É tudo no sigilo, tá, pessoal? A gente não sai expondo, embora a gente fale seu nome e sobrenome aqui. Então fique tranquilo. E agora no YouTube também, pode no comentar aí embaixo, curte, dá curtida, compartilha. É importante compartilhar. É o que eu falo. O podcast ele é bacana porque você pode estar fazendo uma caminhada, pode estar passeando com um cachorrinho, às vezes está lá lavando uma louça, está fazendo algum exercício físico. Enfim, coloca os seus fones e escuta o Espiritismo para Quê, tá? O nosso podcast. Isso aí. Gente, vamos começar o nosso episódio então de hoje? Reunião mediúnica para quê? Andréia, fala pra gente. Antes de ser... Aliás, você sempre foi espírita, né? Sim. Mas antes de ter o esclarecimento, o que você ouve falar por aí quando as pessoas começam a pensar em reunião mediúnica? O que elas dizem que é? Então, eu sempre fui espírita, né? Nasci numa família espírita. Mas essa dúvida em relação à reunião mediúnica, Eduardo, sempre tem muita dúvida. Primeiro porque as perguntas... Assim, as pessoas me perguntam, o que vocês conversam com os espíritos? Qual que é a fofoca espiritual da vez? Qual que é a fofoca? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo lá? Espiritual da vez. E às vezes tem fofoca, viu? Não tem? Tem fofoca. Tem fofoca. Outro dia chegou uma pessoa lá, desencarnada, óbvio. Observe a André fazendo a fofoca, passando a fofoca adiante. Fala, André. Eu virei pra ele e falei assim, me fala uma coisa, que ano que você tá? Aí ele falou, 1901. Falei, você tá atrasadinho. Olha só. Porque a gente tá em 2023. Já tinham passado 122 anos e ele tava na fofoca de 1901 ainda? É por isso que a espiritualidade tá desse jeito. Falei, você não percebeu que as roupas são diferentes? Ele falou, percebi.
Falei, então, tá tudo diferente. Então tem essa comunicação mesmo. Tem E as pessoas te comunicação mesmo. perguntam o que é, como eu é que é. respondo. Tá certo. E Mariane, pra você, Diga. você ainda não participou de nenhuma reunião mediúnica. Ainda não. Então fala pra gente, como é que você imagina que é? Bom, O que tinha na sua cabeça? Vai, pode falar. ó, no meu berço, É. ali, as reuniões mediúnicas, elas eram vistas como algo maligno, né? Que, você Muita gente vê assim. Muita viu? gente vê assim. Muita gente. Então, você vai mexer com Qual que é o seu berço? Só pra gente saber. É religião cristã. religião Ah, cristã. É. Não, é evangélico, né? Eles eram evangélicos, aí minha mãe agora é católica. Então, assim, no berço deles, as reuniões mediúnicas, elas provinham de uma manifestação maligna. Porque você tá vendo coisa, precisa te levar no médico. Sim. Aí fica essa discussão. Tinha essa situação, né? Tinha. Ó, na minha parte, toda vez que eu não nasci espírita, eu me tornei espírita com 28 anos, mais ou menos, né? E eu sempre imaginei a reunião espírita como algo assim do outro mundo. Eu imaginava assim, nossa, eu fico imaginando espírito pra todo lado e tudo mais. Que na verdade tem, né? Você Né, só mas não tá assim, vendo. Mas daquele jeito mais fantasmagórico, não desse jeito mais centrado, tranquilo, saudável, né? Eu vi uma coisa mais fantasmagórica, acho que muito influenciado pelos filmes, né? Com certeza. E Então- a Mariane não sabe que você tem medo, né, de espírito. Não, não sou eu. Quem tem medo é o Marcelo. Eu não quero. Eu vou explicar pra você, Mariane, qual que é a minha questão. Mas um Eu- espírita com medo de espírito. Não, esse é o Marcelo. O Marcelo que é um integrante aqui do podcast, que hoje ele não está, mas ele já deixou claro aqui, já admitiu que ele tem medo de espíritos. Não é o meu caso. O meu caso é o seguinte, Hora marcada. eu quero hora marcada. Quer aparecer, quer fazer uma reunião, quer fofocar comigo, tudo bem, marca uma hora. Não aparece do nada, porque né, eu não tô preparado para isso. Né? Eu não quero ter o susto. Eu não gosto, embora adore assustar as pessoas, eu não gosto de ser assustado. Mas ele vai marcar horário? Então, assim. O espírito? O espírito? Ah, vai. Então, marcou o horário, gente. É só paz e alegria. Mas então, esse tema, né? Essa reunião mediúnica que para a religião espírita é tão importante, porque é um meio, é um caminho, é um canal que faz total diferença no nosso dia a dia. Então, Mariane, você que é uma professora de história aí, que está fazendo mestrado em historiografia, tem gente que fala que foi o espiritismo que inventou isso, né? Você acha, André? Falam que o espiritismo inventou a mediunidade. Então, quer dizer que antes de 1857, de lançar o primeiro livro espírita, não existia mediunidade, né? Eu vou deixar ela responder, mas a resposta não é a ponta da língua. Não, né? Não. Sempre existiu, Desde né? sempre. Sempre existiu. Vamos ver esse sempre como é que é. Mariane, fala pra gente, o que você Gente, apurou aí? As reuniões mediúnicas, elas acontecem desde o período paleolítico, ali na pré-história. Mas é a reunião mediúnica ou essa manifestação mediúnica? As manifestações Porque mediúnicas. reunião é algo mais sistematizado, né? Isso, Mas a isso. manifestação, ela data de quando aí? Quando que você achou pra gente relatos aí? Ali, na pré-história, a gente vai ter o xamanismo, né? Com os caçadores e os coletores. E aí eles vão, através do xamã, ir atrás de auxílio espiritual. O xamã era um líder espiritual. O xamã vai ser o líder espiritual. Que tem até hoje. Que nas tem até tribos, né? hoje nas tribos. Aham. Então, o xamã, ele vai fazer o papel do médium, né? E isso data de quando? Ali na pré-história... É aquela coisa do Homem das Cavernas do mesmo? Homem das Cavernas, É do que assim, a período- grosso modo, a gente diz Homem das Cavernas. não tem uma datação correta para isso. Em torno de 100 mil anos, né? 100 mil anos Porque atrás, um pouco entendi. mais. Até 100 mil anos, né? Isso, Por ali, né? isso. Tá. Depois, teve mais também? Tem. Tem os famosos, né? Que você estava me contando. A gente tem o Antigo Egito, por um Nossa, exemplo. o Egito, né? gente. O Egito é o lugar que mais tinha mediunidade. É isso. Por quê? Porque eles valorizam muito essa vida após a morte. Então, os rituais que eles faziam, né? O embalsamento das múmias, os ritos que eles As fazem. próprias pirâmides. As colocar tudo lá dentro pirâmides. pra próxima vida. 3 mil anos antes de Cristo. Você me Colocar falou que a pessoas pirâmide. vivas, né? É, Lá. a pirâmide é um túmulo, né? A pirâmide é o É túmulo. um túmulo. Então, eles iam até a pirâmide para fazer os Os rituais, rituais, entregar oferenda, porque eles acreditavam que dessa forma o espírito desencarnado estaria com eles para sempre e os guiaria de forma contínua, né? Então, eles apareceriam ali em cartas, em sonhos e derivados. E tinha também aquela coisa da posse já nessa época, porque era Isso. enterrado com os pertences, com materiais de batalha. Não é só isso, às vezes com acessórios. o próprio exército Com o inteiro, exército. vivo. Aí, Sim. o faraó morreu. Põe todo mundo lá e vai para outra vida. Sim, achando que todos estariam com ele pra protegê-lo e coisas assim, né? Exatamente. Já pensou coisa horrível, gente? Você ser enterrado vivo? Não, Ai, meu Deus, não consigo nem imaginar isso. Mas enfim, né?
A gente vai ter o confucionismo na China. China ali, também, isso. China, né? Também, religiões milenares, né? Século VI a.C. Porque, assim, ó, o confucionismo, gente, ele vai ser uma religião ali na China praticada pela elite. Só que as classes mais baixas, elas vão praticar a adoração aos espíritos. Então, essa adoração aos espíritos vão ser os rituais que a gente tem de conversar com os espíritos, entregar oferenda, falar da vida após a morte, né? E aí o Confúcio, que vai dar origem ao confucionismo, ele vai apoiar muito isso, porque ele vai falar o seguinte, ó, realmente, as classes mais baixas, elas são as mais certas, porque elas estão adorando algo que existe. Por exemplo, na minha filosofia, eu vou ter um guia que ele denominava o céu, porque naquela época não tinha o nome de espírito, né? Eu vou ter um guia que vai dizer pra mim o que eu tenho que falar pra minha religião. Nossa, que coisa, não? Assim como o pessoal do Egito também. Assim como o pessoal do Que Egito. era o mesmo movimento. Tanto é que lá no Egito tinha uma pessoa já para isso, que fazia as previsões. Como que ele chamava mesmo? Esqueci o nome. Os sacerdotes. Os sacerdotes. Né? Aí tinha os escribas, Uhum. que iam escrever, né? A política, o que foi dito naquela mensagem. Exato. Você viu que eu não faltei da aula de história, Nossa, eu tô né? achando incrível aqui. Tô só olhando e falando, meu Deus, olha que potência. Onde saiu essas duas? Não Tô sei. tomando nota a minha aqui, aula gente. Tô anotando preferida tudo. no colegial Era história. Mas quando a gente Eu pensa também na esse questão nome. da espiritualidade, os hindus com a metempsicose. O que é a metempsicose? O espiritismo entende que nós podemos ter sucessivas vidas, mas uma vez que nós alcançamos o patamar da reencarnação humana, nós só reencarnaremos na condição humana. Porque encarnar num animal, por exemplo, seria um retrocesso evolucional, né? E a metempsicose diz que não, que você pode reencarnar, por exemplo, num animal. Então, olha, você pode voltar como uma serpente. Os hindus, eles diziam assim, que se você tivesse uma vida errada, né, do ponto de vista dos costumes e da cultura, você reencarnaria num chacal, por exemplo, né? As vacas podem também ser consideradas animais sagrados. Sim, e tudo mais. Por isso que na Índia não se come carne de vaca. Não se come carne de vaca. Exatamente. Lá ela é proibida, preservada, né? Preservada. Ali a churrascaria vai falir. Mas, né, quando a gente pensa, então, nessas religiões, então é correto dizer que não foi o espiritismo que inventou a mediunidade? Gente, já existe desde sempre, né? Os espíritos, eles estão aqui desde antes da gente estar. Sim, né? desde sempre. Desde sempre. As tribos todas indígenas, todas elas, não só as que a gente tem hoje, como as passadas. Com os pajés, aí a gente vai pra Machu Picchu, no Sim. Peru, por um exemplo, a gente tem as manifestações, Você né? tinha me falado dos vikings também. Os vikings, no século 8 a 11 depois de Cristo, em batalhas, por exemplo, quando eles terminavam as batalhas, eles eram enterrados com comida e as armas. Porque, para a cultura viking, eles iam reencarnar no período da noite para se alimentar e para terminar a batalha. Olha só. Entre si. Muito legal. Então sempre teve essa questão desse contato, dessa manifestação mediúnica. Mas então nós podemos dizer que para nós, espíritas, a coisa se organizou para nós, hein? Não tô falando das outras religiões, com muito respeito a elas. Mas para nós, espíritas, isso se organiza com a codificação de Kardec, que vai, né, descrever de maneira técnica lá no livro dos médiuns. Né? Porque enquanto o livro dos espíritos é a filosofia espírita, nós dizemos que o livro dos médiuns é a técnica. Né? Então é ali que vai estar descrito passo a passo, como é que faz, por que não faz isso, aquilo. Né? Então vai ser nessa parte aí. Eu vou pegar esse ganchinho, é por isso que ela faz o Coen, por isso que eu fiz o Coen, por isso que o Eduardo faz o Coen, para poder participar de uma reunião mediúnica. Você está fazendo o Coen, né? Eu estou fazendo o Coen com o José Natal e, gente, é extremamente importante quando você tem a curiosidade, né? Não vá pela curiosidade, vá procurando Até algo a curiosidade mais. pode ser um motivo, Até a curiosidade né? pode ser um motivo. Mas não é ela que vai nos fazer permanecer, porque Exato. a curiosidade ela vai ser sanada. É. E aí, o que vai sobrar, né?
E aí, no Coen, você aprende o que você precisa aprender sobre a doutrina para você frequentar essas reuniões mediúnicas. Então, é extremamente importante. Não vem achando que você, assim que pisou no SEAC, pode frequentar uma reunião mediúnica. Então, porque a gente passa por um estudo de 2 anos, né, 24 meses, para a gente conseguir ingressar nos estudos mediúnicos. Então, você falou uma coisa muito importante, né? Na reunião você está num Coen e o Coen tem a duração de 2 anos, então Isso. esse é um tipo de estudos, né, que é adotado aqui na casa onde nós estamos, né? Que esse podcast ele é produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Então aqui é um Coen, curso de orientação e educação mediúnica, que vai durar 2 anos. Mas a gente tem aqui uma especialista em reunião mediúnica, né, Andréia? Há quanto tempo você está na reunião mediúnica? Nossa, eu acredito que seja aqui no centro desde 2017. 2017. Então já tem alguns anos que você vem frequentando. Fala pra gente, como é que uma reunião mediúnica se organiza? Quem são os personagens que estão lá? Quais são as funções? O que tem numa reunião mediúnica? Então, começa o preparo para virar uma reunião mediúnica é o Coen. Que é um grupo de estudos, que é o grupo né? de estudos. Aí o primeiro ano é só estudo, o segundo ano teoria, e o segundo ano começa-se a divisão entre os estudos e começa a ter alguma reunião mediúnica mais curta. Começa, então, uma espécie de prática. Uma prática. Um estágio ali na parte prática. Se a gente for pensar nisso, é um estágio na uma parte prática. Uma analogia, né, para o pessoal. Isso, exatamente. Depois desses 2 anos, esse grupo, né, que estava estudando com a parte teórica e prática, passa a se chamar reunião mediúnica. Então, os integrantes passam a fazer uma reunião mediúnica semanal, no mesmo horário, sempre, sem atraso e sem prorrogar. Tá. Então, tem 1h30 ali que a gente se dedica para isso. Nessa 1h30, só para o pessoal que está em casa entender, é mais ou menos uns 30 minutos de uma leitura edificante, de um estudo. Exatamente. Para aí sim entrar em torno de 40 minutos a 1h desse contato mediúnico. Do contato mediúnico. Então, meia hora de leitura, de teoria, né? Aí a gente faz as vibrações, né? Para as pessoas que colocam o nome, que precisam vibração. Inclusive vocês que nos acompanham, pode pedir vibração também, lá que a gente coloca aqui, né, através do Instagram, através do centro, através de um conhecido, há esse espaço, faz a vibração mediúnica, aí começa-se, então, o diretor, né, da reunião, o coordenador da reunião, abre a reunião em si. E esse dirigente, ele tem alguma diferença desses outros participantes? Ele tem. Ele tem bastante conhecimento para aquilo. É uma formação, então. É uma formação. Que ele está há mais tempo. Né, ele está há mais tempo. E ele tem uma autorização aí para ser esse dirigente, esse coordenador, o diretor da reunião mediúnica. Depende de onde que a pessoa vai fazer, né? Não é só aqui do SEAC. Em suma, a gente pode dizer, então, que os centros espíritas, dentro ali dos seus colaboradores, né? Existem as pessoas que estão há um tempo aí na caminhada, né? Ajudando, então essa pessoa está gabaritada, está preparada para atuar ali na coordenação. Exatamente. Aí depois temos o esclarecedor, que é a minha função. No caso da nossa reunião mediúnica, o senhor Mauro, ele é o coordenador, né, da reunião, o dirigente da reunião, mas ele também é um esclarecedor. Então, a gente divide essa função. E o que faz o esclarecedor? O esclarecedor vai conversar com essas pessoas desencarnadas, né, acolher, ver a necessidade dela e encaminhá-la para o que ela precisa, né? Algumas pessoas estão com dor, mesmo desencarnadas, outras estão com medo. Então, peraí, você falou uma coisa muito importante. Então, nessa reunião, nós temos o dirigente, temos o esclarecedor, mas a comunicação vai acontecer por meio dos médiums estão na reunião. Então, os médiums estão ali e eles vão dar essa passividade, essa comunicação? Exatamente. E é com essa pessoa ostensivos. E é com essas pessoas, então, que o esclarecedor vai conversar. Mas o esclarecedor está conversando com a pessoa que está ali na frente ou com o espírito? Com o espírito que está desencarnado. A pessoa ali, o médium, ela está cedendo literalmente o corpo dela e a mente, a fala, tudo, para que esse espírito desencarnado possa conversar com a gente, nós esclarecedores. Tá. Então, o que os nossos olhos podem ver é
o dirigente, o esclarecedor, o médium, e tem mais um grupo ali que fica, não é? Tem um grupo, tem as pessoas de apoio que ficam, né, vibrando, fazendo orações. Tem pessoas de apoio encarnadas e desencarnadas. É aí que eu queria chegar. Então tem coisas que os nossos olhos não veem. Exatamente. Quem não é médium de visão, né? Certo. Os videntes ali, Os né? videntes médios. ali, né? De visão, não vão ver. Uhum. Né? Então tem bastante gente numa reunião mediúnica. Não necessariamente bastante gente encarnada na reunião mediúnica. Uma média de quantas pessoas? No nosso grupo, hoje, a gente está uma média de 7, 8 pessoas. Tá. Já foi maior. Uhum. Nosso grupo já foram 2 grupos distintos, diminuiu o número de pessoas, nós nos juntamos, 2 grupos virou 1. Tá. Porque às vezes as pessoas no meio do caminho, a vida muda, para Surgem de vir, compromissos, surge um né? compromisso, troca de horário, troca de grupo. Eu fui do seu grupo, por exemplo, e minha rotina profissional acabou impedindo que eu continuasse naquele horário. Exatamente. Né? Entendi. Então, é correto dizer que quando um grupo começa o Coen, né, junto com o esclarecedor não, né? No Coen é professor, vamos chamar de professor. Isso Tem um mesmo. professor ali do Coen que está ensinando as pessoas, começam aí mais ou menos, Mari, olha isso, mais ou menos 100 pessoas. Ao longo do curso, muitas pessoas acabam não continuando, e aí por N motivos. Pode ser questões profissionais, familiares, porque não gostaram, porque não se identificaram, os motivos são inúmeros, né? Às vezes vem porque acha que o Coen mesmo já vai direto já conversar com o espírito. Entendi. No primeiro dia de aula. Tem uma expectativa e chega ali, não é aquilo, né? Mas só que então, a reunião mediúnica, ela já começa a ser preparada Ali. à luz dos nossos olhos, que é ali o que a gente está vendo, mas espiritualmente, um grupo de espíritos já começa a se mobilizar para serem os orientadores, os tutores, os protetores daquela reunião. Exatamente. Tudo que a gente tem aqui, enquanto encarnados, temos lá do outro lado. Né? Sim. Os espíritos encarnados estão ali dando toda a assessoria, por isso que tem que começar exatamente na hora certinha, não pode começar atrasado. Porque é um compromisso com eles também, com né? eles têm, eu vou falar do meu consultório, né? Então toda semana, vamos supor que você fosse meu paciente, você tem um horário fixo comigo. Se você não puder ir, você precisa me avisar com uma antecedência mínima. Pelo menos eu peço um dia, porque às vezes tem outra pessoa que precisa do seu horário. Sim. Né? Então, esse compromisso que temos, eu e paciente no consultório, é esse compromisso que nós temos aqui na reunião mediúnica. Que a espiritualidade se compromete com o grupo naquele horário. Exatamente. Não só os encarnados, como os desencarnados. As pessoas vêm em busca desse auxílio. Tá. Então, veja que interessante. É correto dizer também que essa assistência desses bons espíritos que cuidam, coordenam e tutelam a reunião lá da parte espiritual não atua só no horário da reunião. Não é? Tá sempre Os membros de uma reunião mediúnica que frequentam, eles são protegidos, são cuidados, orientados o tempo todo. Não só no horário da reunião, não é verdade? Sim, não só por essas pessoas que estão ali, né, nas reuniões mediúnicas. A gente costuma dizer que a gente tem nossos mentores. Sim. Né? Vamos falar dos conhecidos, né? Chico Xavier era Emmanuel, né? Tem os seus mentores. Eu entendi, mas eu quero dizer assim, todos nós temos, né? Todos nós, mas eu não digo assim, necessariamente daquela reunião mas ali. quando a pessoa faz parte da reunião, ela tem um olhar pela espiritualidade de orientação e proteção por ser um trabalhador de reunião que está, podemos dizer, envolvido numa atividade de natureza espiritual. Eu vou tentar traduzir o que você está falando. Por favor, traduza. Para quem não está nesse meio. Tá. Eu vou dar um exemplo meu. Você me conhece, meu dia é assim, completamente lotado. Eu consigo colocar mais coisas, aí fica tudo lotado e Não, eu chego exatamente antes de começar a reunião mediúnica. Pode acontecer tudo que for. Eu consigo chegar aqui. A minha reunião começa 4 horas. 4 horas eu estou sentada para começar a reunião. Parece que existem aí forças que te ajudam a estar ali naquele horário. Mas pode dar tudo errado. Sabe aquele dia que tá tudo errado? Eu tô aqui. Entendi. Eu chego. Mas eu entendi. E eu tava falando também daquela questão assim, imagine o médium. O médium que faz parte de uma reunião mediúnica. Durante a semana, ele também é assistido de uma maneira diferente
Porque para que ele exerça o trabalho naquele horário, tem toda uma Sim. proteção, uma preparação, um acompanhamento, né, desses bons espíritos junto ao médium que está trabalhando na reunião mediúnica. Os médiums ostensivos, sempre o médium, eu sou médium, você é médium, né? Mas nós não somos ostensivos. O ostensivo é aquele que vai ali receber o espírito na Sim. hora da reunião mediúnica. Ele já está acompanhado, às vezes, de uma entidade, de um espírito, já antes dessa reunião. Para eles irem se sintonizando para que consiga existir a comunicação, né? Às vezes sim, às vezes não. Quando a comunicação não é uma comunicação amigável, a pessoa pode ficar com dor no corpo, com ânsia de vômito, dor de cabeça, mal-estar. Então, Mas tem são as sintomas que amigáveis passam. e tem as não amigáveis. São sintomas efêmeros, né? Que a pessoa tem essas sensações, pode vir a ter, não é uma regra, né? Não, por isso que eu Não. te falei. Geralmente, os espíritos que não estão ali porque vieram em busca de ajuda, sabendo o que é tal, e esse médium traz esse espírito, às vezes até a força para a reunião mediúnica, ela começa a sentir no corpo. Essa força não é forçada, é que é meio que a contragosto dele, mas é uma energia que o traz para tentar socorrê-lo, Exatamente. né? Aí o que acontece? Aquela pessoa, ela é desencarnada só. A diferença é que uma está viva e outra não, nesse planeta. Sim. E às vezes ela não quer vir na reunião mediúnica. Ela vem, por isso que eu falei, a força é entre aspas. É porque ela precisa estar aqui para talvez se edificar. Já presenciei situações em que espíritos eram trazidos de certa forma, contra a vontade deles, porque a mãe deles, que estava desencarnada há muito tempo, pediu, suplicou para que tivesse uma oportunidade de vê-lo. Muita oração, muita vibração positiva, para talvez conseguir fazer com que ele acorde. Isso. E saia daquele ambiente, né, negativo. Ele nunca está só. Exato. Ele pode não enxergar as pessoas à volta dele, né? Os espíritos bons que estão por perto, né? Que estão ali tentando ajudá-lo. Mas ele nunca está sozinho. Como eu acho que o mais legal da gente pensar no espiritismo é pensar que a nossa vida enquanto encarnados é igual a dos desencarnados. Igualzinho. Sim. Então, tem a saidinha lá no final do ano. Aí eu li numa notícia que saíram, acho que foram 52 mil presos, né? Sim. E voltaram 49 mil. Onde está essa diferença? Está solta? Né? E, às vezes, eles cometem os mesmos crimes, às vezes, eles estavam impedidos de sair. Então, tudo que acontece aqui, enquanto encarnados, acontece ali do outro lado. Tem gente que é boa, tem gente que não é tão boa, tem gente que é ruim. Então, deixa eu ver se eu entendi. Tem gente que desencarna e já vai para algum espaço bacana, uma colônia, uma situação aí de bem-estar, de preparação, né? E tem gente que fica no umbral. Entre uma coisa e outra. E tem gente que não está nem na colônia, nem no umbral. E está onde? Soltos. Tá, entendi. Pode estar na sua escola, por exemplo. Na sua casa. Tá tranquila, Mariana, escutando tudo isso? Tá tranquila? Me surgiram várias dúvidas, por um exemplo. Na hora que a Andrea falou sobre o médium que vem à reunião mediúnica, já acompanhado de alguém. Esses espíritos, geralmente, popularmente, são chamados de obsessores, né? Alguns não necessariamente, Alguns são obsessores, mas aí o obsessor é daquela pessoa, fica lá junto com você. Certo. Né? Ele está te obsediando. O obsessor, ele está usando a inteligência e a vontade para isso. Né? Ele toma uma decisão de obsediar. É uma decisão dele. Decisão. Eu vou azucrinar a vida do Eduardo. Ou absorver ali alguma coisa, uma sensação física dele. E é aí que está a diferença entre o obsessor e o que vem procurar ajuda através do médium. Porque embora o médium ele sinta todas as condições físicas que aquele espírito está procurando ajuda, por exemplo, a dor no ombro que você falou, difere, né? Porque esse espírito... Esse é terceiro elemento. Ah, certo. É porque tem uma questão que é a seguinte, o médium, que quando ele vai dar a comunicação àquela passividade, então ele vai, de certa forma, se conectar com esse espírito. Então ele começa a sentir o que o espírito está sentindo. Então aquela dor no ombro não é do médium.
É do do espírito. Do espírito. Mas ele sente só para entender o que está acontecendo com aquele espírito. E porque sintonizou. Isso não quer dizer que o médium vai passar a ter problema no ombro, vai ter problema no estômago, Não, dor de cabeça. Não é isso. É rápido, né? Né? É uma coisa mais efêmera, só para, né, concretizar aquela sintonia, aquele momento, para que exista ali uma comunicação. Então, os médiums, às vezes, eles chegam a dizer, olha, eu tô com muita dor de cabeça. Por quê? Porque foi alguém que no momento da morte teve lá um traumatismo craniano. Só que depois que acaba a comunicação, acabam os sintomas, a pessoa para de sentir tudo. Não é? Em geral, acaba sendo mais com essa frequência, né? Sente na hora e depois acaba não sentindo mais. Uma experiência própria. Por um exemplo, uma vez eu fui numa reunião mediúnica, não no SEAC, né? E o médium falou assim, olha, você tá com muita dor no ombro, você não tá? Eu falei, sim. Ele, então, tem um espírito com você. Aí o espírito veio, foi puxado, né, de alguma forma. E aí o relato do espírito olha, eu tô com muita dor no ombro, as mãos dele doíam muito. Só para entender, Andréia, a Mariane, né, o pessoal que tá em casa, ela tem aí algumas questões mediúnicas que ela tá trabalhando, já que ela tá detectei entendendo. tudo. Até porque eu não falei dor no ombro. Entende? Ela falou dor no ombro. Pronto. Então, Eu aí. falei dor. E ela falou dor no ombro. Né? Então, você vê, a reunião mediúnica, ela é um momento mesmo onde isso. há esse contato, então, com Essa comunicação entre o que está encarnado com o que está desencarnado, seja quem for, seja um orientador, seja um apoiador, né, que são os apoiadores que a gente tem ali. Então, na verdade, é um intercâmbio. Pense numa Matrix que está toda junta. Matrix mesmo, do filme Matrix. Do filme Matrix. Sim. Então, a gente une o que a gente tem aqui com o que a gente tem aqui, que é o Matrix. Que é o mundo físico e espiritual, que a gente entende que são duas coisas, mas na verdade eles se completam, né? Eles se completam. Na verdade, não completa, é único. Sim, é Até único. pela física quântica. Perfeito. Né? Você não fez física quântica, né? Não. Das 5 Vou mil ficar formações séria dela, aqui, né? Das suas 6 mil profissões de física quântica. Não, você não fez. Ainda essa não, parte eu vou ainda ficar não fez. devendo. Porque Ainda não fez. está lá relatado. Talvez a na vida questão da passada. energia, a questão da celular, sabe? Do próprio Einstein na teoria da relatividade. Tá tudo ali. É isso que a gente vive aqui. Então, vamos pegar algumas informações bacanas só para a gente dar uma fechada nessa questão. Então, reunião mediúnica, ela acontece, ela não é feita aleatoriamente, precisa de um estudo, tanto por parte dos dirigentes esclarecedores, né, que trazem uma carga maior de conhecimento, e também para os participantes, para que eles tenham ali, né, uma noção do que está acontecendo. Não é aconselhável participar de uma reunião mediúnica sem ter o devido preparo, porque tem gente que pode chegar lá e ficar morrendo de medo, né? Assustar, ficar preso ao sensacional, ao sensacionalismo. Porque assim, tem espírito que vem zoar a gente, né? Tem espíritos de todo jeito, né? Tem espírito de todo jeito. Kardec classificou, lá no livro dos médiuns, 3 tipos de reuniões. As levianas, que foram aquelas reuniões onde os espíritos vinham e eles eram submetidos a adivinhações. Adivinha o meu nome? Adivinha a minha idade? Eram essas perguntas. Então, era mais uma brincadeira do que algo sério. Então, espírito superior, ele não vem para brincadeira. Não. O espírito superior, ele vem para coisa séria. Só que tem alguns que enganam. Ele parece Sim. que ele é Espírito superior, um né? superior, e não é. E acaba sendo ali, né, um espírito que está vindo para brincar junto naquela reunião. E o brincar é um zombeteiro, é um leviano, né? Um Um mentiroso. Um que pode falar, eu sou o Vitor Hugo. E acabar não sendo. Tem as reuniões experimentais, que eram aquelas de atividade física, né? Que eram... tinham movimentos físicos, atividade física de levitação, de mexer papel, enfim, né? Que isso acontecia, essa atividade física, ela acontecia no começo das manifestações mediúnicas, lá por volta do século XIX, para chamar a atenção para a atividade mediúnica, que hoje em dia tem muito pouca atividade física, né? E a terceira, que eram as reuniões instrutivas, que são as reuniões que nós participamos hoje, onde a gente vai para aprender. E aí que é bacana. Porque as pessoas perguntam, para que vocês têm que fazer reunião mediúnica? Por que o espiritismo faz reunião mediúnica? Gente, eu aprendo tanto, Eduardo, tanto. Não é? Semana passada mesmo, um relato de um irmão nosso ali desencarnado, contou como que é a convivência, como que é lá o trabalho. Ele vinha quase, sempre que era permitido, ele vinha assistir as nossas aulas,
sabe? E aí ele vai contando com detalhes de como é a vida do outro lado ali deles, né? E é muito bacana, né? É muito bacana, a gente aprende muito. Que a gente, Mari, não tem que ficar naquela de, como é que será que é? Como é que será que é? Não, peraí, tem alguém lá vindo nos contar. Vindo nos contar. É o nosso lar do Chico Xavier, né? Um grandíssimo exemplo. É, exatamente Nosso lar, isso. ótimo exemplo, perfeito. Então, toda vez que nós participamos de uma reunião mediúnica, embora, né, a gente ajude os espíritos que estão em estado de sofrimento, que comparecem à reunião, que são a maioria ali, nós também aprendemos. Sim, bastante. Porque quando eles relatam pra gente como é que foi a vida deles, o que é que aconteceu, onde é que eles estão, quais foram as boas decisões, quais foram as decisões infelizes, a gente aprende. E a gente estava conversando, né, André, antes de começar a gravação, que isso, de certa forma, ela solidifica um pouco mais as nossas crenças, né, a nossa fé, ela completa, parece que de um jeito mais palpável aquilo que a gente tem estudado na teoria, como você disse, né, porque essa é a prática. Essa é a prática. Essa é a prática. Mas algo que eu chamo a atenção é que a pessoa que começa a frequentar um centro espírita, que às vezes pode vir, que nem você disse, por curiosidade, né? A Mari falou um pouquinho da curiosidade. Outros vêm porque, um fulano da minha família morreu, eu queria um contato e tudo mais. Isso podem ser situações que trazem as pessoas até um centro espírita. Mas aquilo que faz permanecer não pode nem ser a reunião mediúnica, porque a reunião mediúnica, para muitas pessoas, é a curiosidade, é o sensacional, deixa ela ver se é assim mesmo. O que faz a pessoa permanecer é a reforma moral. O quão mais ela se torna feliz à medida que ela vai, né, modificando as suas inclinações morais. Porque toda vez que a gente aperfeiçoa um pouquinho mais, a gente se torna mais feliz. Cada vez que a gente comete deslize, a gente se torna um pouquinho mais infeliz. Eu digo que a reunião mediúnica é um trabalho. Eu tenho um É um trabalho. trabalho. Eu tenho o meu consultório e tenho a reunião mediúnica, é o meu trabalho, né? Esse ano eu vou começar a dar aula no COEM junto com o senhor Mauro também. É outro trabalho, né? Eu vou aprender a dar a aula no COEM, enquanto ali eu brinco que eu sou estagiária do senhor Mauro. E aí depois... Aprendiz, né? Eu sou aprendiz do seu Mauro, né? E aí eu fico... A tendência é que eu fique ali com um grupo mediúnico fazendo o papel dele, como ele faz o nosso. E é um trabalho. Isso aconteceu de cara? Não, faz tempo que Muito você tempo. trabalha, que você estuda nisso. Então exigiu toda uma formação. Então veja, é interessante, né? Não foi a coisa sensacional, uma dor ou uma coisa episódica. Isso foi se construindo, né? E você permaneceu não por conta da manifestação mediúnica. Você permaneceu porque você está sendo mais feliz, né? Dia Exatamente. a dia, né? Vai se tornando cada vez mais feliz. Para as pessoas saberem um pouco mais, Eduardo, para a gente, antes de passar para o próximo bloco, onde vocês podem procurar a leitura? Livro dos Médiuns, né? Isso, capítulo 29, Livro dos Médiuns, lá na segunda parte, capítulo 29, é inteirinho dedicado a isso. Eu trouxe algumas sugestões de leitura que... Mostra na câmera pro pessoal, quem tá em casa, que estiver na parte do vídeo, pessoal, tem aí também, olha. Diretrizes de Segurança, do Divaldo Franco, né? e Raul Teixeira. Perfeito, muito bom, muito excelente bons. esse livro. E um outro, que é esse aqui, que acho que é muito interessante, que é o Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda. E aí aqui fala muito sobre as reuniões mediúnicas, justamente na parte do trabalho que a gente estava falando sobre esses espíritos que precisam de uma atenção até maior, para às vezes até ele acordar e saber quem ele é. Então, esse daqui, Diálogo com as Sombras, Teoria e Prática na Doutrinação. E fala mesmo da prática, dá exemplos. E esse outro do Divaldo Franco. Leituras muito interessantes para aprender. Você tá vendo, André? Ela traz livros, ela traz literaturas, né? Extremamente erudita. Não é? Uma mulher culta. Gente, eu fiquei André, vermelha agora. Dá pra participar de reunião mediúnica sem ter estudos? No meu ponto de vista, não. Ou até tem gente até que participa, mas não é tão produtivo, não é? Não No é meu tão ponto produtivo. de vista, eu acredito que sim, tem que ter estudos. Não Vai aproveitar virar, mais, né? Vai virar aquilo que você falou lá em 1800 e pouco, quando tinha as mesas giratórias. A gente não precisa mais disso. Se torna frívolo, né? Sem estudos, né? Acaba se tornando algo de adivinhação, de brincadeira, de bagunça. E não façam em casa a reunião Não mediúnica. façam em casa. Não. Reunião mediúnica é feita em centro espírita. Em casa a gente pode fazer o evangelho no lar. Exatamente. Né? Mas, gente, avançamos aí bastante nas conversas e não chegamos ainda nos relatos. Você queria falar alguma coisa? Estou te interrompendo? Não. A Mariane queria falar alguma coisa? Eu queria
fechar, porque no livro dos espíritos, eles vão falar que a gente precisa trabalhar, mas o trabalho que realmente tem resultado. É o trabalho edificante. Que é o trabalho edificante. Não adianta você vir às reuniões mediúnicas sem ter um propósito e sem querer trabalhar para edificar e só vir por vir, né? Porque você não vai ter resultado depois. Mariane, isso é para tudo, viu? É para tudo. Isso é para tudo. É para nosso trabalho, o meu enquanto psicólogo, o de vocês enquanto educadores, isso também é o trabalho edificante. É trabalho edificante. O importante é começar. E aí, começando, a pessoa vai entendendo a responsabilidade, a importância, né? E o quão ela precisa se preparar para fazer e fazer cada vez melhor. Não é? Muito bacana. Gente, já vou adiantando para vocês que as histórias de hoje que foram mandadas pra gente curiosa. lá no Face, no Meu Espiritismo Deus. Para Quê, nós recebemos 4 histórias aí, que eu não deixei elas lerem antes, viu? Eu gosto do ao vivo, A Mariane não sabia disso, né? Mas assim, aqui a gente é raiz mesmo. A gente já lê na hora que é pra filmar nossa face. Isso aí. O negócio é ter emoção, né, E já gente? tô avisando pra vocês, é o primeiro episódio da temporada, esse episódio vai ficar um pouquinho maior que os outros mesmo, mas é que o tema hoje rende, tá? O tema hoje rende bastante. Então vamos lá, gente, pros relatos. André, você quer começar lendo aí o primeiro relato? Com certeza. Reinaldo Sotero, Bauru, São Paulo. Viu como a gente entrega quem são as pessoas? Nome e sobrenome. Aqui a gente é assim, fala só, se puser endereço a gente fala. Mas teve uma vez um rapaz que ele não queria que falasse o nome dele, lembro. então nós colocamos rapaz de 25 anos. Isso, então é eu só nos lembro. avisar antes que tá Codinome tudo certo. Beija-Flor. Codinome Beija-Flor. Olá, amigos. Meu nome é Reinaldo e sou porteiro em um prédio familiar aqui em Bauru. E no trabalho sempre tive uma rotina tranquila, onde sobra um tempinho para ler e ver alguns vídeos na internet. Assistindo a alguns vídeos, me interessei pelo espiritismo. Passei a acompanhar palestras e depois conheci esse podcast. Que bom, nosso fã. Chegou até nós, né? Obrigada, Reinaldo. Sempre tive muita curiosidade em ver uma mesa mediúnica. Tanto que já tentei participar em 2 ocasiões e as 2 vezes não me permitiram. Na primeira vez, disseram que era necessário que eu fizesse um curso de 2 anos. E na segunda vez, me ofereceram um curso de menor duração, mas de qualquer forma, eu só poderia participar da sessão depois de estudar. Sou de outra religião e não me sinto à vontade em trocar, sem saber o que acontece de fato às portas fechadas. Continuo assistindo as palestras e ouvindo o podcast. Vou começar um curso online, que por sinal achei bem prático para pessoas como eu. Um grande abraço a todos. Exatamente, Reinaldo. Olha isso. A gente respondeu para você. Ele queria fazer um test drive antes de mudar de religião na cabeça dele. Não, mas assim, brincadeiras à parte, a gente entende, né? Sim, a Tá curiosidade. curioso, quer saber o que é, aí ele veio bater na porta e fala assim, olha, é um curso de 2 anos. Aí já dá aquela frustrada, né? Tá aquela frustrada. É. Mas é aquela história, Reinaldo. É para te proteger, o seu bem, né? Para não assustar, porque tem gente que assusta. E não é né? nem só pelo Reinaldo, não é só por sua causa, Reinaldo. Tem os outros espíritos lá do outro lado que eles são desencarnados, mas você não estando preparado, você pode não ajudá-los. Sim. Qual vai ser o propósito da presença dele lá? Sanar a curiosidade? Não. E a reunião mediúnica, com todo respeito ao Reinaldo, isso eu tô falando de maneira geral, ela não é para curiosidade. Esse não é o objetivo dela. A gente entende, viu, Reinaldo? Porque a gente também você tinha tem essa curiosidade. né? A gente também tinha. A gente entende. E é super pertinente o seu relato. Escreva mais vezes pra gente. Continua seu curso online. Mas é isso. Não Ele está pode... falando da Uniceac aqui, né? Que são os cursos online agora. Porque os centros espíritas, eles estão oferecendo isso agora. As pessoas, elas podem se inscrever para os cursos online. E, gente, é uma praticidade a mais. Às vezes não tem como vir naquele horário. Por exemplo, ele é porteiro. Imagina que não é todo dia que ele vai ter horário disponível, porque eles têm aquela folga, né? Que é rotativa e tudo mais. Então, acabou dando certinho para ele aqui. Foi ótimo. E, Reinaldo, continua, estuda. Você vai ver que com o estudo vai ficar mais fácil para você entender algumas coisas e lá na frente, se você se achar, né, que possa fazer parte de uma reunião mediúnica, aí você participa. Sim, correto. Vamos lá, Mari, lê o segundo relato aí pra gente. Vitor Moreira, Sorocaba, São Paulo. Fui de uma determinada igreja durante toda a minha infância e adolescência, juntamente com a minha família. Após entrar na faculdade de Direito, com as aulas de filosofia e lógica, parei de frequentar os cultos. Simplesmente não concordava com algumas ideias e dogmas. Me afastei de tudo por alguns anos e fiquei focado somente na faculdade e depois no início da carreira, que juro pelo meu cachorro, não foi nada fácil e só Deus sabe o quanto me consumia.
Mas, passado um tempo, voltei a sentir vontade de me conectar com Deus. Mas na antiga igreja eu não tinha a menor vontade. Senti um estranho impulso de conhecer o Espiritismo. Mas o que isso tem a ver com o tema que vocês estão falando? Simples. Eu demorei meses para tomar coragem para ir a um centro, pois eu morria de medo das cenas de filme que via sobre as mesas brancas. Tinha certeza que ao chegar lá teria um monte de almas penadas por todos os lados. Desculpe o termo. Mas era assim que eu pensava. Mas consegui, tomei coragem e fui com uma amiga que já frequentava. Hoje sei que foi uma boa decisão. Beijo enorme para vocês. Fiquei feliz que voltaram. Olha só. Ai, Vitor. Você viu que teve dois bonitinho. termos, tanto do Reinaldo quanto do Vitor. O Reinaldo chamou de mesa mediúnica. E o Vitor chamou de mesa branca. Tudo bem que no dia a dia é assim que as pessoas falam, mas vamos deixar claro que a mesa não é mediúnica. Não é. E nem é branca. E não precisa ser branca. E na reunião mediúnica não precisa da mesa. E não precisa de mesa, tá? É. Mas é que as pessoas viam, né, por muito tempo, né, as coisas em filmes e pensam mesmo. Mas você vê o Vitor, gente, olha só, queria vir, tinha vontade, né, tinha medo, porque as pessoas acham mesmo que vai chegar sim. e ter uma atividade espiritual fantasmagórica. Ou que eles chegarão na porta, né, do centro espírita e terão vários espíritos passando e eles verão todos e conversarão vai com ter, todos. né? Só não vão ver. Só não verão. Agora, se ele for um médium, né, Exato. vidente, ele vai ver. Então, ele não contou aqui pra gente. Então, mas veja falta que essa interessante, parte. né? Ele sentia vontade, mas ele tinha medo dessa história de reunião mediúnica. Então, gente, para ficar claro, essa história de reunião mediúnica é algo muito tranquilo, muito sossegado, que as pessoas participam, não tem escândalos, não tem absurdos, né? É algo que, estudando, a gente vai estar preparado para isso. Nada que seja diferente de um PA, um pronto atendimento no hospital. Isso, Exato. exatamente. Né? Deixa eu ler esse aqui, então. Olha, Maria Rosa de Caxias do Sul. Tenho 44 anos, sou casada e tenho uma filha, Thaís, de 24 anos. Sou nascida e criada na igreja que a minha mãe frequentava e que fiz questão que minha filha, a contragosto dela, também frequentasse. Nunca tinha cogitado seguir outro caminho que não fosse a Bíblia. Até que algo mudou. Minha mãe veio a falecer de Covid. Nesse dia surgiu um vazio que não era somente por causa do luto. Eu tinha começado a questionar as minhas crenças religiosas. Na terapia, percebi que minhas convicções não eram seguir a Deus por meio da minha religião, mas sim seguir a Deus honrando a vontade da minha mãe e as orientações da minha mãe. Quando ela partiu, uma série de questionamentos que eu sufocava se tornaram mais fortes e simplesmente parei de ir. Convidei minha filha para irmos até um centro espírita para ver como eram os caminhos que eles tinham a nos oferecer. Não foi fácil, pois minha mãe sempre disse que essa era a pior das religiões, pois falavam com o diabo. Olha isso. Nas mesas brancas, de novo as mesas brancas, tá vendo? Eu não entendi por que tinha mesa branca e o diabo. Podia ser uma coisa mais assim, mais radical, né? Por um foguinho. Não é? Resolvemos ir mesmo assim. Quando chegamos, fui tomada por um sentimento de culpa gigante, como se estivesse ofendendo a minha mãe. Lembrei de tudo que conversei com a terapeuta e consegui entrar no centro. Entrei para nunca mais sair, acreditem. Hoje, Thaís e eu frequentamos até reuniões mediúnicas e quem diria, Thaís é psicógrafa. Mas isso é outra história. Essas reuniões são maravilhosas e aprendemos muito com elas. Recomendo muito. Eu ouvi a primeira temporada toda em 2 dias. E se vocês escolherem a minha história, eu vou ficar muito feliz. Beijo de luz. Ai, olha só, Bonitinha. que relato lindo. Gente, mas tem muita coisa Nossa, nessa lindo. história, né? Olha, primeiro que ela falou uma coisa interessante, é que ela diz assim, eu nunca cogitei seguir outro caminho que não fosse o da Bíblia. Então, gente, ó, vamos deixar claro. O Espiritismo, ele tem, né, um suporte gigante na Bíblia também. Os evangelhos, para nós, são super importantes. Não só os evangelhos, mas os evangelhos de modo especial, assim como para outras religiões, para a gente é muito importante. A diferença é que o Espiritismo, ele trabalha muito a questão do contexto, da historiografia da situação, não é? Porque muita coisa que está escrito na Bíblia, ela precisava de costumes, né? Precisava de uma nova interpretação, não é, professora? Sim, sim. Inclusive, gente, no Livro dos Espíritos, a gente vai ter algumas citações da Bíblia, né? Com certeza. Por Em exemplo, outros livros também. E isso, na página 51 a gente vai ter Mateus. Né? Sim. Não, em todos os outros livros que a gente estuda, tem também as Sim, citações bíblicas, sim. a citação, às vezes, do Evangelho.
a grande questão do espiritismo e a Bíblia, por exemplo, é que a gente não vai simplesmente esquecer que a Bíblia existe. Não, ela está lá, está presente, na verdade, é um relato do que aconteceu na época. Eu entendo Exato. a Bíblia como um grande livro de relato das pessoas que conviveram com Jesus, né, e puderam ali escrever e deixar registrado. Né? Ela também falou aí olha, uma coisa interessante. Eu ia na igreja olha o que ela fala, pela minha mãe e não pela minha convicção. Que ótimo que ela faz terapia. E depois ela fez terapia. Que ótimo, porque ela pôde quebrar uma crença ali na terapia que tudo que a mãe falava era 100% feito para ela. Sim. A religião da mãe dela pode ter sido muito boa para a mãe dela, mas não necessariamente para ela. E outras coisas também que eu acho que ela vai trabalhar na terapia com a terapeuta dela em relação a essa ligação dela com a mãe. Sim. Porque parece que a mãe exercia uma influência e ela tinha uma relação de respeito com a mãe, né? Que a mãe falou, é lei. Na ausência da mãe, peraí, agora? O primeiro passo que ela pode dar, que foi o que ela relatou aqui, não sei se foi o primeiro passo, mas enfim, pra gente fica como se fosse, é que ela pode seguir a vida dela, da forma dela, e guardar as orientações da mãe, as que cabem para ela e as que não cabem. Sim. Nossa, achei uma história assim, muitas camadas. Muitas camadas, é isso né? mesmo. Beijos de luz para você também, Maria. Que bom que ela encontrou o espiritismo. Olha, a filha é psicógrafa, então a filha é médium, faz psicografias e tudo Talvez mudou. Tudo aconteceu para ela poder trazer a filha dela, né? Não é? De repente também, né? Foi uma condução aí. E você lê a última pra gente, André? Da Ana Zilda? Ana Zilda, São Paulo. Capital. Oi, sumidos. Ai, gente, ela sentiu falta da gente. Sentiu falta, olha só. Tudo bem? Com a gente aqui, tudo bem. Eu era do interior e hoje moro em São Paulo, capital, onde eu sou enfermeira em 2 hospitais. Perdi minha mãe quando eu tinha 13 anos e fui morar com a minha tia, já que nunca conheci meu pai. Aos 26 anos me casei e há 10 vivo com meu marido e filho. Nunca fomos de frequentar missas ou eventos religiosos. Éramos católicos de Natal, Semana Santa e Páscoa apenas. Certa vez, após algumas semanas cuidando de uma senhorinha que entrou em cuidados paliativos, por conta de um estágio final de uma doença avançada, estava lá cuidando dela, quando segurou minha mão e me disse, sonhei com a sua mãe, ela queria falar com você. Pausa para a leitura, tô toda arrepiada, gente. A mãe tinha morrido quando ela tinha 13 anos, né? Sim. E a senhorinha falou que sonhou com a mãe dela. E não é frio. Entendi. Não dei muita importância, afinal aquela senhorinha teve muitos problemas de desordem mental em função dos medicamentos. No outro dia, a mesma coisa, tornou a repetir o sonho com a minha mãe. Eu sempre sorri e dizia, diga para ela que mandei um beijo. Mas alguns dias depois, após minha folga, ao voltar para o hospital, ela estava com a saúde um pouco mais fragilizada. Então ela disse, mandei o beijo para sua mãe, que você falou. Mas ela disse que sabe das coisas que você anda vendo e quer que você procure ajuda. De novo, pausa. Muito arrepiado com a história dela. Nossa, olha isso, não? Fiquei intrigada. Eu realmente estava vendo coisas, pessoas, sentindo algumas sensações estranhas nos hospitais que trabalhava, mas não havia comentado com ninguém, nem mesmo com meu marido. Quando eu já estava terminando a rotina de cuidados, ela segurou novamente a minha mão e disse, ela mandou dizer, Azedinha, procura ajuda, tá? Despenquei a chorar. Meu nome é Ana Zilda. Na infância me chamavam de Ana Zildinha. Mas quando eu teimava com algo, minha mãe me chamava de Azedinha. Aquilo foi determinante para mim. Fui buscar ajuda. Eu não sabia, mas estava desenvolvendo minha mediunidade e minha mãe veio me alertar para procurar um centro espírita e começar a me preparar para as reuniões mediúnicas para trabalhar naquilo que hoje sei foi pedido por mim. Estou há alguns anos no centro aqui no bairro e nunca falei com a minha mãe, mas aquela senhorinha já passou por aqui dizendo que esteve num ótimo lugar e que minha mãe estava muito satisfeita com a azedinha dela. Um beijo a todos vocês. Maravilhoso. Nossa, que história linda. Ana Zilda, Nossa senhora. maravilhoso. Demais a sua mensagem, a sua mãe, a essa senhorinha aqui que foi a porta-voz, ela é uma médium, que deu comunicação para que você recebesse esse recado da sua mãe. Então, eu vou te falar que a sua mãe, quando você fala assim, estou há alguns anos no centro aqui do bairro e nunca falei com a minha mãe.
Vou corrigir, você falou através da senhorinha. Sim, né? Ela te deu um recado muito bem dado, maravilhoso. Não só um, te deu mais de um, te deu vários, até no centro. E você vê ela médium trabalhando em hospitais. Imagina, assim, a atividade mediúnica que não existia nessas Outra situações. coisa também, que é bem isso que você falou, que é o nosso podcast de hoje. Você foi estudar para ir participar das reuniões mediúnicas. Porque sem o estudo era aquilo que você estava vendo, sem saber, ouvindo, sem saber o que fazia. Né? Então, o estudo serve para isso, para nos orientar, para nos dar um caminho, para aí sim, se a gente for um médium ostensivo, que a gente possa trabalhar como você. O seu relato maravilhoso, sensacional. Resumiu, não é? Resumiu o que a gente veio falar hoje aqui. Aqui, né? Ao vivo e a cores, né? Pra gente, né? Nossa, agora entenderam, né, Mariane? Você entendeu porque a gente não pode ler. Por isso que a gente não sai mais do centro espírita. Gente, fiquei... Se a gente lê antes, acaba esse glamour. Por isso que a gente não lê na hora. A gente gosta disso aqui, ó. André ali, ó, em lágrimas, segurando lágrimas. Gente, glamour, puro glamour aqui. Gente, mas é isso, né? Então, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje, quando a gente parou para falar um pouquinho sobre essa questão da importância da reunião mediúnica. Então, Andréia, pra gente terminar esse episódio, que passou do horário já, mas obrigado por você que nos acompanhou até aqui, hein? Andréia, fala pra gente. Reuniões mediúnicas, espiritismo para quê? Para a gente poder trabalhar mais do que a gente trabalha com as nossas coisas. E a reunião mediúnica é para isso, para poder levar um pouco de amor e receber um pouco de amor. Isso aí, muito bem. Mariane, reuniões mediúnicas, espiritismo para quê? Para que a gente consiga evoluir moralmente e espiritualmente da forma que a gente tem que evoluir. E para mim, quando eu penso em reuniões mediúnicas, espiritismo para quê? É para a gente ter paz. Porque, embora a gente vá lá às vezes e encontre algumas situações difíceis, mas a gente tem a paz de saber que a espiritualidade está conosco, que esse mundo físico não é o fim e que a vida continua. E a vida continua, sim, para todos nós. Gente, muito obrigado por estar conosco, por ter participado desse episódio. Estamos retornando, então. Semana que vem estaremos aqui de novo. Qual vai ser o tema? Né, que vocês já estão participando aí com a gente também, nos mandando os relatos, é inferno para quê, hein? Então, ai. Então, semana que vem estamos aí de novo, continue conosco, viu? Um abraço para todos. Meninas, muito obrigado pela presença. Mariane, voltará mais vezes. Às ordens, com tá certeza, bom? Só me convidar. Isso aí, gente, obrigada, obrigado. gente. Valeu. Tchau. Tchau, pessoal. Espiritismo para quê? Nos siga no Instagram, @Espiritismo para quê. Até a próxima, pessoal. Voltaremos em breve. Um abraço.